Subiu a bola, está no ar, o Edge no Garrafão, basquete além da opinião. O melhor e mais completo podcast universitário sobre basquete no Brasil. Aqui você irá escutar muito debate e informação sobre a NBA e as principais informações do basquete no mundo. Eu me chamo Gabriel e hoje comigo, nosso amigo da casa, né? Guilherme, tudo bem? Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos na mesa. Mirelle, Pedro, MV, tudo ótimo. Nosso outro amigo, Pedro Ataíde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Mirelle, Guilherme, MV. Mais um Edge no Garrafão aí pra gente, né? E os nossos dois convidados, começar com a Mirelle. Tudo bem? Boa tarde, galera. Um prazer estar aqui com vocês hoje. E o MV. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Vamos que vamos. E esse é o episódio número 6 do Edge no Garrafão, disponível nas principais plataformas de áudio, como o Deezer e o Spotify. Já segue a gente e ativa o sininho. E esse é o 6º episódio do Edge no Garrafão, disponível nas principais plataformas de áudio, como o Deezer e Spotify. Já segue lá a gente e ativa o sininho. Sem mais delongas, começando com a NBA. Vamos ao tema de hoje, o início da pós-temporada. Vamos começar com os confrontos, pelos play-ins na verdade. Começar do Oeste, começar com a MV. Bom, a gente assistiu aqui, fizemos o react do jogo entre Pelicans e Lakers, que era o confronto para definir a sétima vaga? Não. A sétima vaga. A sétima vaga. E foi um jogo muito emocionante, cara. Infelizmente, no final da partida teve a lesão do Zion, logo no momento de vantagem do Pelicans na partida, e acabou com o jogo terminando na mão do Lakers. O Lakers pegou a sétima vaga e está enfrentando nesse momento o Denver Nuggets. E foi um jogo, cara, acabou que foi um jogo muito legal. A gente teve uma resenha muito maneira aqui na hora de assistir com o nosso react, mas teve um final meio melancólico por conta da lesão do Zion, que ainda não voltou pro confronto contra o Thunder nos playoffs, né? E logo em seguida, né, o Pelicans depois de perder pro Lakers enfrentou o Sacramento Kings, que havia vencido o Golden State Warriors, que não conseguiu vencer do Pelicans mesmo sem o Zion. Então acho que esse play-in foi meio chato de assistir por conta dessas lesões, né? Pelo menos na minha opinião. Foi um jogo triste, né? O Lakers, eles estavam ganhando a partida toda. A partida toda não, né? A partir do segundo quarto. O Pelicans alcançou, o Zion estava fazendo uma partida incrível, ele se lesionou nos minutos finais e infelizmente o Pelicans sofre aí com a falta do Zion. Não, ele se lesionou depois de fazer o 40º ponto, tava com 40 pontos na partida. E você, Pedro, o que você tem a dizer sobre esses confrontos? A gente viu aí no Lakers e Pelicans, como o MV falou que a gente fez a reação aqui da partida, que o jogo ia ser outro, né? Se o Zion não tivesse lesionado, uma pena, até porque o Pelicans está sofrendo bastante no playoff, justamente por conta disso, porque é um jogador imprescindível ali na rotação do Pelicans. A gente vê do lado do Lakers que ainda continuam com os mesmos erros, né? Que a gente falou, inclusive no jogo do Pelicans, que é a minutagem dos jogadores, as rotações mal feitas e pegando o principal adversário da temporada, que é o time a ser batido, que é o Nuggets, isso fica muito escancarado. A gente tem o Sacramento, que conseguiu perder para esse time sem Zion Williamson, que é um time bem frágil, talvez seja exagero, mas é um time que não é o mesmo time, né? E o Sacramento já vinha ganhando do Golden State, o Golden State aí com Stephen Curry sempre é um perigo, né? E é uma pena, né? A gente não vê Stephen Curry nos playoffs, infelizmente. Guilherme, o que você tem? O que o MV disse, né, que foi na reação do Pelicans ali já no quarto com o Zion fazendo quase 40 pontos, quase não, chegou 40 pontos. É uma pena, e o Lakers nessa partida mostrou um pouco do que tá acontecendo nessa série com os Nuggets, né, que abriu 18 pontos, se eu não me engano, foi a maior vantagem contra os Pelicans. Foi 20, acho que foi 20. Foi 20? Não, do Pelicans não, do Denver, né, o jogo passado foi 20. Com o Denver chegou a 20 pontos e perdeu a liderança. 18 pontos foi a maior vantagem dos Lakers na partida com os Pelicans. No quarto, novamente, que nem como a gente tá vendo contra os Nuggets, muito mal o Lakers no quarto, e aí teve a lesão do Zion. Não tem como afirmar que o Pelicans ia conseguir virar se o Zion tivesse terminado a partida. O Ingram também nessa partida teve restrição de minutos, voltando a lembrar que o Ingram estava voltando de lesão, né? Jogou alguns jogos no finalzinho da temporada regular, jogou apenas 25 minutos nesse jogo contra os Lakers. E é isso, os Pelicans tá aí sem o Zion nessa série contra o Thunder, seria fundamental o Zion nessa, a gente vai falar daqui a pouco, mas é basicamente isso.
Mirelle, o que você acha? Eu queria falar do Golden State de fora, que pra mim, assim, é uma das maiores tristezas do início dos playoffs, porque a gente pode ter visto o fim, né, do Klay Thompson junto com o Stephen Curry, junto com o Draymond Green, jogando os três juntos. Acredito que o Curry talvez não saia, porque ele é bem apegado ao Golden State, mas já não posso dizer a mesma coisa do Klay Thompson, por exemplo. E a gente sabe que o Stephen Curry em playoffs é outra pessoa. Sim. Então, também tinha o Gui Santos tendo mais minutagens ao final, né, da temporada regular. Então, assim, a minha maior tristeza e um pouco de decepção também, porque o Golden State tem time pra isso, é não ver o Golden State no início dos playoffs. Eu acho que tinha capacidade de ganhar, mas o time não quis. E a gente vê que o Golden State é um time que se colocou nessa situação. Tem a questão delicada com o Draymond Green, que ele agrediu o jogador e ficou um tempo fora. Ele, após voltar, o Golden State conseguiu manter um ritmo, ganhou jogos, mas acabou que no play-in ele teve um jogo péssimo até do Klay Thompson. Ele zerou, ficou zerado, né? Foi, zerou. E assim, é triste ver, assim, eu gosto do Curry, gosto é forte, né? Mas essa dinastia foi um negócio assim, admirável, né? O que eles fizeram. E ver que isso tá acabando é complicado. O Klay que foi 20 pontos de média nessa temporada. Mas eu acho que o Golden State não vai dar um contrato máximo pra ele. Não tem como manter ele com um contrato muito alto. Ele que, assim, já tá velho. Provavelmente ele vai sair. E é triste, né? Vamos para os confrontos do play-in na Conferência Leste. Vou começar com você, Mirelle. Eu não esperava que o Chicago Bulls fosse passar. Sinceramente, foi assim, a minha maior surpresa nesse playoff. Torço pro Chicago Bulls, mas eu não tava colocando fé nenhuma nessa equipe. E eles conseguiram. Pra mim foi assim um ponto forte. Além do Miami, que a gente sabe que quando entra nos playoffs é outro time, mesmo com a lesão do Jimmy Butler, que a galera vai falar um pouco mais pra frente. Mas assim, é um time que muda completamente a configuração. Os jogadores vão com mais vontade e o Spoelstra faz o trabalho dele, né? Então eu acho que esses dois times, assim, pelo menos o Miami, que tá dando um pouco de trabalho, vai dar o que falar. Guilherme? Eu acompanho a Mirelle. Eu também não esperava o Chicago passando de Atlanta no confronto do 9º e do 10º, porque sempre quando eu analiso uma série, eu vejo onde está o melhor jogador. E nessa série era o Trae Young, que mesmo que não estava sendo 100%, eu acreditava que o fator Trae Young podia desequilibrar. Não aconteceu isso, foi um amasso do Bulls, eu acho que 131-116 contra o Atlanta. E em relação ao Miami, quando o Miami perde o Jimmy Butler, foi Miami... Philadelphia, isso. Porque o Jimmy Butler se machucou. Do 7º e 8º. Sim, verdade. Aí eu mudei ali, eu falei, acho que Chicago tem como passar agora sem o Jimmy Butler, mas Miami mostrou porque é um time encardido nos playoffs e conseguiu, mesmo sem Jimmy Butler, passar dos Bulls. Pedro? O Bulls, ele vem forte com pra mim, a maior surpresa da temporada, que era o Kobe White, que ninguém viu de onde veio aqueles 40 pontos que ele meteu no jogo, né? Injustiçado, né? Vamos lá. A gente tem uma torcedora do Bulls aqui na mesa que pode comprovar tudo que eu falo, que eu acho que ninguém esperava, né? Kobe White jogando como jogou. Mas como o Guilherme falou, o time do Atlanta é melhor. Tem um cara que muda os jogos, que é o Trae Young. E a gente eu pelo menos não observava isso no time do Bulls, né? Que era um time que sofreu bastante durante a temporada, o Zach LaVine ali sofrendo com lesões e, enfim, aqueles problemas de Chicago Bulls, né, que desde Michael Jordan acontecem. Mas aí a gente vê o Miami, que pra mim tem um dos melhores técnicos da história, que realmente muda, né? Não, principalmente em playoff, mas muda e potencializa jogadores. Você vê o Max Strus, que tá agora no Cleveland, ano passado foi um senhor arremessador por Miami. Agora no seu Lakers aí. O Gabe Vincent no meu Lakers. Fazer um elenco inteiro só com revelação do Hit. Pode ir. E agora o James Hackers também. Sim, Nossa, sim. Eu vi o último jogo e, tipo assim, o menino só arremessava de 3. Ele não parece calouro. Ele, assim, ele parece que já tá muito tempo no time. É que ele já vem pronto, né? Que ele tem 22 anos, ele já Ele veio como terceiro anista da faculdade. Mas ainda tem 2 jogadores
100% extra classe. 3, no caso, né? Que tem o Jimmy Butler que se lesionou, infelizmente, mas ainda tem a Adebayo e o Tyler Hero. Que o Tyler Hero, inclusive, a gente vai falar mais pra frente, fez uma senhora partida. E o Adebayo é um grande pivô, né? Também joga ali na defesa muito bem, no ataque muito bem, orquestrando ali o ataque. E, cara, é um time chato. Playoff é um time chato, indiferente de quem pega. A gente vê que tá dando um trabalho danado pro Boston, que é um dos favoritos da temporada. O favorito, né? Tem a melhor campanha. É verdade. Junto com o Denver. MV. Cara, eu confesso que eu também fiquei surpreso com a vitória do Bulls em cima do Hawks, né, na partida entre o 9º e o 10º. E fiquei meio chateado porque eu não vou conseguir me decepcionar com o DeRozan esse ano nos playoffs. Então, como ele já foi eliminado, não vou ter a minha frustração anual com o DeRozan nos playoffs fazendo um jogo de 30%. Mas eu fiquei muito feliz com a temporada que o Kobe White fez, porque é um jogador que eu lembro que no draft dele, salvo engano, ele é draft do Zion, de 2019. Eu lembro que quando ele foi draftado, ele tinha muita expectativa ao redor do jogo dele, só que conforme os anos foram passando, ele não conseguia se afirmar, né, como característica de jogo, se ele era mais armador, se ele era mais pontuador. E esse ano, pra mim, inclusive, ele era o favorito pra vencer o prêmio de jogador que mais evoluiu, acabou ficando com o Tyrese Maxey. Mas eu acho que o prêmio tá em boas mãos, de qualquer maneira. A gente pode comentar sobre o Maxey depois, mas foi uma partidaça do Kobe White contra o Hawks. O DeRozan também foi muito bem, só que na partida contra o Miami, acabou pesando de certa maneira a atuação do time do Heat, mesmo sem o Jimmy Butler. Então acho que de certa maneira a vaga para os playoffs poderia ficar com ambos os times. Acho que não teve nenhuma injustiça com a classificação. E o Heat tá aí dando trabalho pro Celtics, que nem o Pedro acabou de falar. Roubaram o jogo no TD Garden e tem toda a expectativa de poder roubar mais um jogo, porque se tratando de Eric Spoelstra, eu não duvido de absolutamente nada. O cara é um nerd do basquete e conseguiu trancafiar o melhor time da temporada, na minha opinião, até então. Só falando de outro desfalque do Miami, Terry Rozier, ele tá lesionado. Foi o quê que ele... Agora acho que foi mão, mas ele não tá jogando. Ele que, desde que chegou no Miami, tá tendo bons jogos. Ele tá com espasmos no pescoço, acabei de ver. Ele teve alguns bons jogos no Miami e tá desfalcado. Esse time do Miami é chato, né? Spoelstra, ele é um ótimo técnico, apesar de nunca ter ganhado um técnico do ano. Não sei se você injustiçado. Icebergs da NBA, tá ligado? E é isso. Dado os confrontos, vamos aos playoffs que começaram semana passada. Vamos começar pelo Oeste ou Leste? Vamos pelo Leste, né? Leste. Vamos pelo primeiro confronto e continuando, né? Boston e Miami. Começar pela Taíde. E fale sobre esse confronto. Cara, é o melhor time da temporada, junto com o Denver, como a gente já comentou, que tem jogadores excepcionais, né? A gente vê o Boston aí com 2 adições nessa temporada que podem mudar os jogos, né? Que é o Jrue Holiday, que é um excelente defensor, e o Porzingis, que seria ali o cara alto do garrafão, que consegue espaçar a quadra, chutar bem pra 3. E o principal jogador da equipe, que é o Jason Tatum, e o Jaylen Brown, né? É um time muito bom, muito bem treinado, só que convive com aquele probleminha de que a bola fica muito na mão do Tatum. O Tatum, ele às vezes é muito inconstante nos momentos de decisão das partidas. Ele vai muito no 1 contra 1, que às vezes não tem necessidade. E o Eric Spoelstra, como o MV falou, é um nerd do basquete. E ele estuda avidamente todos os jogadores e não é diferente com Jason Tatum. E é um negócio, como eu falei, ele potencializa muito, cara. Acho que ninguém aqui na mesa esperava um jogo de 14 assistências do Tyler Hero, né? Que veio pra NBA como um cara que seria somente um arremessador de 3 e não passava disso. Hoje a gente vê o Tyler Hero dando 14 assistências no jogo de playoff, que pra mim é um pouco assustador até, porque eu não esperava isso. Mas é o que o MV falou também. É muito difícil você roubar jogos do Boston em Boston. E o Miami conseguiu e tem tudo pra perturbar ainda mais o Boston. Eu ainda acho o Boston favorito, muito por conta do time, mas a gente já viu isso acontecer outra vez no playoff, que o Miami saiu com a vitória na série, né? Assim, ano passado eles ganharam, abriram 3-0, tomaram o 3-3, mas chegaram a ganhar o último jogo em Boston. Teve aquela lesão no tornozelo do Tatum, mas é um time chato, né?
Guilherme, o que você tem a dizer sobre esse confronto? Eu acho que o Ataíde é o ponto principal, Jason Tatum. É muito inconstante, mais uma vez no quarto nesse jogo 2 sumiu. Eu vi os melhores, eu não vi o jogo, mas eu vi os melhores momentos. O Spoelstra adotou uma defesa em zona. E um time que individualiza muito, como é o Boston, complica demais essa defesa em zona, não roda muito bem a bola. O Tatum abusa dos isolation, né, do jogo 1 contra 1. Porém, eu não acho que o Boston tenha tudo perdido para Boston. Acontece, o time do Miami é um time experiente em playoffs. Foram 23 bolas de 3 com 53% de aproveitamento. Não sei se o Miami vai repetir um jogo desse, um jogo perfeito como esse nos arremessos. Mas o Boston tem um time, para mim é o melhor time no papel. Dentro de quadro, para mim fica com o Denver Nuggets, mas no papel você tem 2 excelentes defensores, que é o Drew Holiday e o Derrick White. Tem o Porzingis, o Al Horford vindo do banco. Então não é para desespero assim total para Boston. Muita gente esperava um 4-0, eu mesmo esperava, mas é aquilo, o time do Miami é muito encardido nos playoffs. Não acho que o Miami passe de Boston, mas acredito que ele uns 4-1 ou 4-2 Boston nessa série. Mirelle? Eu acho que se o Boston fizer o básico, feijão com arroz, rodar a bola, partir pra dentro do garrafão, sair do 1 contra 1, ele tem defensores ótimos. E se ele fizer esse trabalho mais de dividir, né? Porque a gente vê que o Jaylen Brown, ele pode muito bem ajudar e levar até o mesmo jogo nas costas quando o Tatum não tá. Eu acho que o Boston vai sair bem. Mas se continuar nesse... só deixa a bola na mão de um cara que é o dono do time, entre aspas, eu acho que não vai rolar. Porque a gente viu que eu mesmo, né? Achei que sem o Jimmy Butler, Miami já era. Ia ser fácil. Mas não tá sendo fácil. E o Boston é um dos favoritos. Eu acho que já passou bastante tempo que eles tentam levar esse time, eles o título, né? E eles merecem levar esse título. Vai sofrer um pouco se não mudar a tática de jogo. Eu acho que é aquilo, playoff, tudo fica diferente. Principalmente pra esse time do Heat, né? Principalmente. MV... Cara, a minha opinião sobre o time do Celtics, mesmo com as alterações e com as chegadas, é algo que se mantém desde a temporada que eles foram vice-campeões pro Warriors, há 2 anos atrás. O Celtics tem uma dificuldade gigantesca de fechar jogos. Então o Celtics sempre sofre no terceiro e no último quarto, que é aquele momento em que o time parece que derrete e a bola no Tatum e o Tatum vai resolver, sabe? E o Heat, eu acho que é o time que sabe melhor explorar isso. Foi assim ano passado. No jogo 2 dessa série, nem digo tanto porque o Heat fez uma partida melhor, até por conta dessa parada que o Guilherme explicou da marcação específica que o Spoelstra escolheu para esse jogo. Mas é sempre aquele mesmo roteiro, do Celtic estar com a vantagem, o time do Heat começar a implicar com eles, começar a crescer no jogo, o Caleb Martin começar a matar bola de 3 que nem um doido, que ele meteu 5 bolas de 3 no último jogo, que é um número que não é muito condizente com as médias dele, apesar dele sempre ter um bom aproveitamento nos playoffs, que nem foi ano passado. 5 de 6, né? 5 de 6, não foi 5 de 10, tá ligado? Então, acho que é uma questão até meio psicológica do Celtics de, cara, a gente vai perder o jogo e pum, aí chega o final da partida, tá o Tatum num 1 contra 1 com um cara, tipo, com o relógio estourando já, sabe? E foi assim em diversas séries, foi assim contra o Hawks ano passado, naquele jogo que o Triangle roubou deles no TD Garden, foi assim no próprio jogo 7 que eles perderam na chance de poder fazer o primeiro 4-3 da história. Então, eu acho que o Celtics precisa, que nem a Mirelle falou também, aproveitando o comentário da colega, tipo, fazer o feijão com arroz, sabe? É um time muito bom, com jogadores muito talentosos, mas eu acho que eles se condicionam a fazer uma única coisa que às vezes não funciona em jogos específicos. Principalmente quando esse time do Heat que é muito adaptável a situações complicadas, porque tem o técnico que tem, como a gente já falou aqui várias vezes, sabe? Então, eu acho que o desenho dessa série passa muito mais pelo que o Celtics quer fazer, precisa fazer, do que provavelmente do que o Heat, porque o Heat tá ali só pra se adaptar. Sabe, o Heat tá ali como um predador. Não, e falando também dessa questão do estilo de jogo, entra a questão do treinador do Boston, que é um treinador bem inexperiente, que é o Mazzulla. Pega o Spoelstra, que é o top 5, talvez, de todos os tempos da NBA. Sim. Então, essa questão de técnicos, a gente tá vendo isso no confronto de Denver Lakers também, Darvin Ham e Michael Malone, também tem uma grande diferença. E a gente tem essa questão, né, enaltecendo novamente, que meus colegas já falaram. Spoelstra, ele é um gênio, ele viu que o Celtics nesse jogo tava marcando mais o garrafão, o que acabou não dando certo, né, o Bam Adebayo acabou com 21 pontos,
ainda com 69% de field goal. E eles estavam chutando muita bola. Mataram 20... foram quantas? 23 bolas? 23 de 43. Foi 53% de aproveitamento. E assim, eu tava vendo um vídeo que dessas 23, acho que foram 20 passaram pela mão do Tyler Hero. Que assim, é absurdo. Ele jogou muito. E é aquilo que o MV falou. O Celtics não pode deixar o Heat tomar as cordas, né? As rédeas da situação. Ele que tem que ditar como vai ser o jogo. Cara, até porque tem algo que é um... Tipo, eu tenho muitos amigos que acompanham o Celtics e eles estavam falando isso comigo antes dos playoffs começarem, que é algo que poderia implicar muito na série. O Celtics tem um esquema defensivo que faz com que o Porzingis e o Horford não tenham que contestar arremesso. E o Heat, ele abusou muito disso nessa partida. Não à toa, arremessou 43 vezes, que é um número exorbitante, até pra playoff isso. Então, você deixando os seus dois bigs fora do perímetro, né, dentro do garrafão, deixando os jogadores mais baixos tendo que contestar todos os arremessos, sempre vai ter alguém sobrando, sempre vai ter algum jogador recebendo a bola parado e, tipo, sem nenhuma dificuldade pra arremessar. E o Heat soube abusar muito bem disso. Indo pro próximo confronto, vamos para Orlando Magic e Cleveland. Começar com o MV, que já tava falando. Cara, então, a série do Cavs e do Magic, a gente tava até conversando ontem em off sobre essa série. É uma das séries que eu mais tava animado pra assistir. Acabou que eu só consegui assistir um jogo por conta da transmissão, né? Porque a NBA optou por transmitir esse jogo só no League Pass. Então, eu tava muito animado por um motivo, cara, porque são dois times muito, muito defensivos, são duas defesas muito boas. E o ataque acabou que o ataque seria o fator, né, principal dessa série, porque é o fator diferencial. Então, nesse momento que a gente tá gravando, tá 2-1 pro Cavs, o Magic ganhou ontem o jogo em Orlando. E os dois primeiros jogos foi um desenho simples. O Magic tem uma dificuldade absurda de atacar porque não tem um armador de elite. Eles têm dois pontuadores de elite muito bons, que são o Franz Wagner e o Paulo Banchero, só que não são jogadores armadores, não são jogadores que podem ficar com a bola o tempo inteiro, são jogadores que precisam muito mais de jogo mais físico, precisam muito mais levar o jogo de uma maneira mais física, né, mais impositória. E enquanto o Cavs tem uma defesa absurda, tem um dos principais candidatos ao prêmio de depois, não deve ganhar, mas o Jarrett Allen é um defensor absurdo, o Donovan Mitchell é eu não gosto muito de falar isso, mas é um bom playoff performer, né? Tem boas atuações em playoffs, principalmente da época de Utah Jazz. E o Darius Garland vem de ótimas temporadas, sendo a primeira opção de armação do time. Então o Cavs soube explorar as fragilidades ofensivas do Magic, só que no jogo de ontem já foi totalmente diferente, foi ao contrário. O Jalen Suggs, ele trancafiou o Donovan Mitchell fez uma partida tenebrosa no ataque ontem, e o Paulo Banchero botou o jogo no bolso. Fez 33 pontos, até então o carry high dele nos playoffs, e com duplo-duplo, se não me engano, de rebotes. Ele pegou 14 rebotes, eu acho. Então é o Magic mostrando as garras nessa série, roubando um jogo do favorito Cavs, e que promete pelo menos ir até 6 jogos, eu imaginaria isso. Pedro? É o que a MV falou. A gente tem ali o garrafão do Cleveland, eu acho um garrafão muito forte, principalmente defensivamente, né, que é o Jarrett Allen, como o MV falou, que sempre vem como um dos favoritos para, pelo menos, time de defesa da NBA. O prêmio a gente acaba tendo outros fatores, mas pelo menos nos times de defesa ele sempre é um dos favoritos para entrar. E o Evan Mobley também, que eu acho um excelente defensor ali, um pouquinho mais móvel do que o Allen, mas ainda assim um bom defensor de garrafão. Eu acho o time do Cleveland mais equilibrado do que o Orlando, porque é o que a MV falou, o Orlando não tem aquele cara que você olha e você fala, esse cara consegue puxar minhas jogadas, ele consegue levar a bola pra mim e achar um passe melhor. E Cleveland tem, por mais que ele não esteja tão bem nesses playoffs, que é o Darius Garland, e é um armador, é um cara que consegue conduzir esse jogo. E tem o Donovan Mitchell, né, que o Donovan Mitchell pra mim deve ser talvez, junto com o Paulo Banchero, o fator decisivo de pontuação, porque é o cara que tem mais armas ali para conseguir pontuar dentro de quadra. E do lado do Orlando, a gente tem o Franz Wagner, como já foi dito aqui, que é um excelente pontuador também, principalmente arremessando. E tem o Paulo Banchero, que é o cara desse Orlando Magic, né, que fez uma partida sensacional na noite de ontem e que carrega esse time aí, o time muito jovem do Orlando Magic, com, como a MV falou também, um excelente esquema defensivo, que foi uma das melhores defesas da NBA,
E é isso, são jogos que são dois times bem defensivos e que o ataque vai fazer a diferença. Pra mim, Cleveland pode ser que leve nos 6, 5 jogos, muito por conta disso, porque o ataque de Cleveland é mais plausível de fazer a diferença do que o ataque do Orlando Magic. Guilherme? Os dois já falaram o segredo, né, dessa série. São dois times muito defensivos. Não é à toa que nas 2 primeiras partidas, os dois não passaram de 100 pontos. O Orlando Magic, nas 3 partidas, até nas 2 que perdeu, não deixou o Cleveland passar de 100 pontos. Né? Foi 96, foi 96 a 86 e 97 a 83 pro Cleveland. O Orlando, o MV, como disse, tem um problema gigantesco nessa armação. Não tem um armador que consiga criar o próprio arremesso, que consiga desafogar o Wagner e o Banqueiro. São 2 jogadores, o Wagner e o Banqueiro também não tem esse arremesso assim, não são grandes arremessadores, tem sim esse arremesso, mas são arremessadores inconsistentes, então fecha muito esse garrafão para eles dois, sem esse armador facilitador. O Cleveland, nos playoffs, esse problema já nos últimos playoffs já se mostrou presente, que é a questão do espaçamento. Você tem 2 jogadores que não arremessam, que é o Mobley e o Allen. E eu acho isso um grande problema, pensando no ataque. Defensivamente, eles são 2 monstros, fazem, pra mim, uma das melhores defesas de garrafão, por causa deles dois. Mas Cleveland, pela questão de experiência nos playoffs, o Donovan Mitchell já tem vários playoffs aí, o Garland já jogou, o Mobley, o Allen, acho que leva essa série pela questão da experiência. Esse time do Orlando Magic, se eu não me engano, só o Gary Harris, que é o armador titular, que não jogou playoff, se eu não me engano. O Wendell Carter Jr. não me lembro se jogou pelos Bulls, acho que não. A maior parte do time são jogadores que estão no terceiro ano no máximo de carreira. Então não tem experiência nesse playoff, acho que isso vai pesar pro lado de Cleveland. Então acredito que Cleveland leva essa série. Mirelle? O que um pouco de todo mundo já falou aqui, mas é importante porque Cleveland tem um garrafão com 2 bigs, né? O Evan Mobley e o Jarrett Allen. E o Darius Garland, ele vem se transformando num jogador principal antes da chegada do Donovan Mitchell também. Então, eles dois se ajudando, mais o garrafão funcionando, eu acho que tem grandes chances de Cleveland levar também. Bom, lembrando aqui, como eles pontuaram, o Cleveland e o Orlando, né? Eles são um time bastante defensivo. O Cleveland ficou em 6º em Defensive Rating na NBA. E o Orlando ficou em 2º. Só que na questão do Offensive, o Cleveland ficou em 18º e o Orlando ficou em 22º. Então é um time que defende, os dois, né? Defende muito bem e depende da parte ofensiva. Que, assim, como eu também acho que o Cleveland vai passar, porque eu acho que por essa parte, o Cleveland tem um elenco melhor. Próximo confronto, Milwaukee e Indiana. Vou começar com a Mirelle. Então, Milwaukee tinha tudo pra ir, né? Os caras tinham simplesmente o Damian Lillard com o Dame Time. Eles têm o Giannis Antetokounmpo. Eles têm o Middleton. E, tipo assim, não tá fluindo. Eu acho que também essa troca de técnico, como todo mundo fala bastante do Doc Rivers, eu acho que a gente também deve pontuar sem tantas polêmicas. Mas essa troca de técnico atrapalhou bastante, porque você já vinha num ritmo. E aí sai um dos seus jogadores, que é o Jrue Holiday, pra chegada do Damian Lillard, e você acha, vai resolver tudo. Mas não foi isso que aconteceu. Eu acho que o time não estava tão entrosado quanto ele estava antes. E a mudança de técnico, principalmente perto de playoffs, se eu não me engano foi no meio da temporada que trocou, eu acho que desandou tudo. Então eu não vejo muitas esperanças no Milwaukee. Essa questão do treinador que a Mirelle pontuou é importante, né? Que o Adrian Griffin, ele mudou bastante a defesa do time dos Bucks. Os Bucks tinham uma das melhores defesas ano passado. E aí para essa temporada ele mexe ali nas estruturas defensivas, fazendo que o Brook Lopes subisse mais, e mudou bastante. Mas mesmo assim ele tinha um grande aproveitamento, não consegui entender essa mudança de treinador. Falando da série em si, sem Antetokounmpo, que provavelmente não joga essa série, se for até jogo 6, jogo 7. Middleton acabou de se machucar, tá fora do jogo de hoje. Só tem o Damian Lillard basicamente ali do Big Three. O Brook Lopes e o Bobby Portis talvez possa ajudar, mas aí tem a questão do garrafão lá do Pacers, que tem o Miles Turner e o Siakam.
Milwaukee, eu esperava Milwaukee, se tivesse 100%, passando dos Pacers, mas só com Lillard agora eu vejo Indiana como grande favorito. Tyrese Haliburton tem que ser mais agressivo, só tá com 10 pontos por jogo nesses playoffs. Sim, é o líder de assistência, que é o carro-chefe dele, mas por ser um franchise, acho que ele poderia ser mais agressivo. E o Siakam, destacar o Siakam, né? Tá monstruoso nesses playoffs, um dos melhores jogadores. Levou nesse jogo 2, foi o grande destaque dos Pacers. E acredito eu que os Pacers, sem Antetokounmpo, por causa dessas lesões do Milwaukee, acho que os Pacers levam essa série. Pedro? O Milwaukee talvez seja a decepção da temporada. E como os dois falaram antes de mim, não dá pra entender, né? Porque o Doc Rivers é talvez um dos treinadores mais superestimados da NBA. Eu não vejo nenhum trabalho sensacional dele. Inclusive aquele Boston que ele ganhou o campeonato, como eu comentei aqui na transmissão do jogo que a gente fez, é muito mais por conta dos jogadores que estavam em Boston do que por conta do trabalho dele em si, né? Que são 4 ou 5 praticamente Hall of Fame naquele time, mas enfim. O Bucks, ele se tornou o Portland Trail Blazers de novo do Lillard, né? Que o Lillard vai ter que assumir o protagonismo sozinho mais uma vez, porque o Antetokounmpo não tem data para voltar, o Chris Middleton se machucou, mas também estava bem abaixo. O Bobby Portis, ele aparece esporadicamente no jogo de playoff, no jogo da temporada regular. E o Brook Lopes, ele se resume a ser um mero defensor de garrafão no Milwaukee. Já não tem mais aquele poder ofensivo como ele já teve um dia no Brooklyn Nets. Eu vejo Indiana levando essa série muito por conta da diferença que faz você ter jogadores que vão render, como o Siakam está rendendo muito nesses playoffs, e como o Miles Turner também pode render tanto defensivamente quanto ofensivamente. A gente viu o Miles Turner muito bem defensivamente, temporada após temporada, que é um bom defensor de garrafão, um bom defensor de perímetro, e um bom arremessador, como também um bom pontuador dentro do garrafão. Ele faz feijão com arroz bem, e acho que é o que falta para muito time da NBA, inclusive como a gente comentou sobre o Boston. E como falaram também, o Haliburton tá deixando a desejar na questão pontuação, mas ele leva muito bem a bola, tem muitas assistências aí na sua conta. Eu acho que, por incrível que pareça, a gente tem a série mais bem disputada, e mais bem disputada é forte, mas talvez a que surpreenda mais por questão de time no papel, porque sem o Antetokounmpo, sem o Chris Middleton, ficando tudo na mão do Damian Lillard, a gente sabe como é que funciona. Ele pode resolver o jogo? Pode, mas é complicado você conseguir levar um ataque inteiro de um time sozinho, né? Cara, eu acho que é muito, muito legal a gente pontuar a decepção que foi o Milwaukee Bucks nessa temporada, e depois de fazer essa blockbuster pelo Damian Lillard, né? Entregando, muita coisa pra ter essa arma ofensiva lá do Giannis Antetokounmpo. Depois de toda aquela pressão que foi, né, do Giannis querer jogar com o Lillard e tudo mais, acabou que ele tá lesionado agora, não é culpa dele, ele não está jogando a sério, mas é muito decepcionante mesmo, porque havia uma expectativa muito grande ao redor do Freak Time. Mas, eu queria falar sobre Indiana, porque a série do Haliburton tá me decepcionando muito, cara. Apesar dele ter, né, como vocês falaram muito bem, estar entregando assistências, que é o principal foco do jogo dele, não dá pro Haliburton, ele é o franchise player pra mim, na minha opinião, do Pacers, junto com o Siakam, mas não dá pro Haliburton ser o titular que menos arremessa no jogo. Arremessar 9 bolas, sabe? Não passa pela minha cabeça isso. O Pacers terminou a temporada com o melhor ataque da liga, de uma temporada muito boa ofensivamente, quase foi campeão da Copinha NBA, né? Foi vice por Los Angeles Lakers, mas jogou a final vencendo esse mesmo Milwaukee Bucks com o Giannis, ainda sem o Siakam, se eu não me engano. Ou o Siakam já tava no Pacers nessa época? Tava não. Não. Ainda sem o Siakam. E o Siakam, que até então é o melhor jogador da série. Meteu 2 jogos de mais de 30 pontos. Jogou muito bem, tanto no jogo 1 quanto no jogo 2. Só que no jogo 1 acabou saindo com a derrota. No jogo 2 foi o principal destaque da partida. Muitos arremessos e um aproveitamento muito bom. Tanto em todos os âmbitos do ataque, né? Tanto de 3 quanto mid-range, também atacando a cesta. Então eu também acho que essa série vai acabar indo pra Indiana. E o Bucks, cara, tem que rever coisas, acho que além da quadra,
sabe? Acho que o problema do Bucks, além das lesões, tá no banco de reservas, que é o senhor careca de 60 anos que tá ali. E também a gente pode pontuar que a gente já viu antes, inclusive, se eu não me engano, na temporada que o Bucks é campeão, o Antetokounmpo joga baleado, né? Sim, A sim. final ele joga machucado, faz uma partida absurda. Eu não duvido que isso aconteça, porque é normal isso acontecer em playoff, a galera antecipar a recuperação, principalmente quando é o principal jogador, né, da equipe. Só que aí você entra também na questão de que o Siakam também é muito bom defensivamente. Sim. Então é um cara que consegue ali... Não vou falar que vai conseguir anular o Giannis Antetokounmpo, porque é uma coisa meio Impossível. impossível, mas que pode dificultar bastante aí o trabalho do grego de Caso Milwaukee. volte, né? É, foda. Só lembrando, ano passado o Giannis também se lesionou nos playoffs contra a série, contra o Heat, né? O Heat que acabou passando. O Heat também veio do play-in, jogou contra o primeiro lugar que naquela época era o Milwaukee. E ele acaba passando pro Milwaukee por conta dessa lesão do Giannis, né? Eu vi o Milwaukee como favorito naquele confronto. Também. E o Giannis acaba se machucando, ele não participa. E tá se repetindo isso agora, né? Eu acho que esse confronto... Assim, eu não falo que é o mais equilibrado, porque eu acho que ainda é o do Clippers contra o Dallas, que é também o meu favorito. Mais pra frente a gente vai falar. Mas é um confronto bem legal de assistir. E eu tô bem ansioso pra ver qual vai ser o desfecho dessa série. Vamos pra próxima série. E vai ser Knicks contra os 76ers. Vou começar com Pedro. Essa série, pra mim, é a série mais legal de acompanhar. Porque a gente tem o Joel Embiid fazendo jogos sensacionais. Ele fez aí um jogo absurdo ontem, com o joelho ainda meio estranho, com paralisia facial. E ele fez, se eu não me engano, 50 pontos. 50 pontos. É uma coisa absurda. Ok, que o Knicks também tá contando muito ali com um brilho quase que solitário do Jalen Brunson, né? Porque tá sem seu principal ajudante ali na questão ofensiva, que é o Julius Randle. Mas acho que não tem muito pra onde correr, cara, porque Philadelphia ficou nessa posição muito por conta da lesão do Embiid, né? Que o Embiid ficou um tempinho fora. Então essa colocação mais baixa de Philadelphia, pra mim, é meio que uma enganação, porque é um time que, com certeza, se tivesse o Embiid em quadra, que se não se machucasse, provavelmente seria o MVP da temporada, com certeza ficaria ali talvez no top 5, top 3 da NBA, na Conferência Leste, né? A gente tem que falar também do Maxey, que assumiu essa armação do time depois que o Harden foi embora. Ele complementa muito bem no jogo do Embiid, que é um cara que busca seu próprio arremesso, agora consegue dar os passes também pro Embiid, consegue muito bem colocar o Embiid ali em boas condições, tanto dentro quanto fora do garrafão. E eu acho que o New York tá liderando, se eu não me engano, né, a série? 2-1. Tá, 2-1, mas eu acho que não dura tanto tempo, cara. Acho que Philadelphia vai continuar com um jogo muito legal do Embiid, com um jogo muito legal de Tyrese Maxey, e vai acabar levando essa série. Eu vou discordar aqui um pouquinho do Pedro. Eu acho que a coletividade do Nova York, eu acho que vai prevalecer. O Jalen Brunson nas duas primeiras partidas não fez partidas brilhantes, tá arremessando para 35% só, mas aí tu tem Josh Hart, que tá muito bem, tem Dante DiVincenzo, tu tem o Anunoby. Essa é a partida de ontem, desses 39 pontos, mas... As duas primeiras ele pontuou bem, né? Teve volume, mas o aproveitamento foi pífio. Mas mesmo assim o Nova York ganhou por causa dos seus role plays, e são bastantes. De Vincenzo, Hart, o Hatterstein foi importantíssimo no jogo 2, pegando o rebote ofensivo e dando passe pro Di Vincenzo na bola da vitória. E por outro lado, em Filadélfia você tem o Embiid, que não temos uma garantia que ele vai conseguir terminar essa série, até pelo que as questões que o Pedro falou, o problema no joelho tá ali, às vezes ele manca, tem o problema da paralisia facial. O Maxey, pra mim, excelente série até agora, do Embiid também, mas aí você vem pra terceira peça ofensiva do time, que é o Tobias Harris, e tá devendo, tá com menos de 10 pontos por jogo, eu acho, nesses playoffs. O Kyle Lowry tá muito bem, mas só são esses três. Buddy Hield, que tá com 15 minutos por jogo, só tem 1 ponto por jogo na série, não tá
a bola de 3 do Buddy Hield não tá caindo, e tu não tem outros role players de Filadélfia que o Nova York tem. Até o McBride tá muito bem nessa série, o armador reserva. O namorado da O brasileira. namorado, O namorado da Ana Zorteia. o brasileiro, o McBride, está muito bem. Então, eu acho que pela coletividade do Nova York vai prevalecer e eu acredito que o Nova York vença, mas jogo 6 ou jogo 7 essa série. Pra mim, a segunda melhor série. Queremos. Pra mim, a segunda melhor série atrás de Dallas e Dallas e Mavericks. Dallas e Clippers. Mirelle. Então, o Jalen Brunson tá demais no Nova York Knicks. Eu acho que a temporada toda ele veio fazendo um bom jogo. E principalmente agora nos playoffs, que era um time do Julius Randle e ele veio para assumir essa dianteira. Então eu acho que são sempre confrontos emocionantes em Nova York e com o Knicks jogando. Mas pelo lado do Philadelphia também teve outra troca de técnico, né, que veio o Nick Nurse para assumir e junto veio o Kyle Lowry, que, né, já jogou com ele antes. Eu acho que é um trabalho novo, mas é um time muito promissor, porque tendo o Embiid dentro dele, eu acho que a gente não pode duvidar de nada. Mas assim, tá sendo uma das séries mais legais de acompanhar. Eu vi os jogos e assim, eu tô achando muito, muito bom. E espero que vá até o jogo 7 pra gente ter aí um bom embate. MV. Cara, é muito legal o Embiid, o Jalen Brunson, só que eu tô vendo vocês falando e, tipo, eu vou ficar que nem o Felipe Melo. Ninguém vai falar da arbitragem? Ninguém vai falar da arbitragem. Principalmente do jogo 2. Mas aí, Ninguém vai falar da arbitragem, gente. a arbitragem da NBA, ela sempre deixa a desejar, Como diferente não? do Ultimamente, confronto. então, tá complicado. É porque... Mas Pode falar, Mirelle. eu acho que em playoff também eles deixam passar muita coisa. Sim. Sim, mas, gente, então, o Embiid tá fazendo uma série incrível, fez um jogo de 50 pontos e 2 jogos de mais de 30, só que o jogo 2, cara, não dá pra fugir, porque nesse momento a série deveria estar 2-1 pro Sixers, né? Porque no jogo 2, logo no final, quando o Sixers tinha vantagem de 6 pontos, faltando 20 segundos, o Knicks mata uma bola de 3 com o Jalen Brunson, tem o pedido de timeout negado do Nick Nurse e também 2 faltas que o Tyrese Maxey sofre dentro do garrafão, uma do Josh Hart e outra do Jalen Tudo no Brunson. mesmo lance. No mesmo lance. É que a NBA inclusive reconheceu que errou, né? Sim, saiu no relatório da oficial da arbitragem que eles reconheceram tanto as 2 faltas sofridas pelo Maxey na saída de bola que o Lowry foi repor pra ele, tanto quanto o timeout negado. Negado não, eles não viram o Nick Nurse pedindo timeout fora da quadra. Mas o Embiid próprio falou que eles são o melhor time e eles vão vencer a série. Aguardamos, adoramos esse tipo de narrativa. Mas é uma série que, concordo com meus amigos, é uma das melhores dessa temporada. Também concordo com o Gui, pra mim tá só atrás de Dallas e Los Angeles Clippers, porque é uma série que envolve até mais jogadores de mais destaque, é uma série com mais glamour, assim por dizer. Mas essa série de Nova York e Filadélfia é aquela série de basquete de rua, sabe? Tá todo mundo animado pra ver o jogo, jogos envolvendo muita arbitragem, jogos muito físicos e que é muito triste ver o Joel Embiid se sacrificando pra jogar, sabe? O Embiid é um dos meus jogadores favoritos, eu gosto muito dele. E ver ele, tipo, cara, a cena dele piscando de um olho só, ele arremessando, caindo botando a mão no joelho. Dói muito, sabe? Tipo, você vê um jogador tão esforçado, um cara que tá há tantos anos tentando ser campeão, fazendo de tudo e sacrificando o próprio corpo pra fazer isso, sabe? É um esporte que a gente ama, só que eu acho que esse tipo de coisa acaba ultrapassando até mesmo uma barreira esportiva. Então a gente torce para que o Embiid fique saudável logo, para que ele possa jogar basquete sem sentir dor, o que é meio impossível para atleta de alto nível, mas o mínimo possível já é o suficiente, né? Mas é uma grande série. Não, e destacar também essa questão do Embiid, a irresponsabilidade do Philadelphia, né? Em forçar ele na temporada regular. Ele poderia ter sido poupado e chegar a 100%. Não vai ser 100% difícil, porque o Embiid tem históricos mais inteiro, né? Eu tô com muito pé atrás, eu fico vendo os vídeos dele botando mão no joelho, não sei se ele vai aguentar. Pode até aguentar essa série, mas aí vai ter o semifinal de conferência, final de conferência, e caso vá pra final, será que ele vai estar totalmente inteiro? Eu acho que o problema vai ser justamente quando ele pegar um garrafão mais físico. Porque ele pegando um garrafão mais físico e ele que é um jogador de característica de partir pra cima num contra um, jogar num jogo mais físico mesmo, né? Cavando muitas faltas, dificulta, né? Quando você tem uma lesão que... Não só uma lesão, que ele tá com 2 lesões no momento, né? Que é a do joelho e a paralisia. Querendo ou não, o basquete é um jogo muito físico que sobra uma mão na cara, sobra um pé no joelho.
Que é justamente os problemas do Embiid, que convive a carreira inteira com lesão, né? Isso que é muito triste. Se eu não me engano, ficou fora da temporada de calouro dele, não ficou? Ficou. Lesionado. E é muito triste mesmo. Como o MV falou, a gente vê um jogador de altíssimo nível que poderia ser muito mais, né? Se não fosse as lesões que seguram. São os preços o de ter um potencial. corpo de 2,20 m e de Cento mais de e- 100 quilos, né? Acontece, infelizmente. Não, e falando do garrafão forte, caso o Philadelphia passa, vai pegar Pacers, Ou Miles Milwaukee. Turner e Siakam, ou Milwaukee, Brook Lopes e provavelmente, acredito eu, que segunda semifinal de conferência Antetokounmpo volte. Assim, lembrando, eu compartilho essa tristeza com meus amigos. É muito triste ver esse sacrifício que ele tá fazendo, essa irresponsabilidade do time do Philadelphia. O Embiid, que é um cara que ele tem um histórico de lesões, né? Ele nunca jogou uma temporada com mais de 70 jogos. Essa temporada ele jogou apenas 39 e mesmo assim tem médias incríveis, né? 34 pontos de média. Então, assim, é triste ver como que ele tá, a condição que ele tá jogando. Muito mais que eu não acho que se eles passam do... esqueci Nova agora. York? Do Knicks. Do Knicks, eles não passam depois ou do Indiana ou do Milwaukee. Então, assim, ele tá se sacrificando meio que à toa, na minha opinião. E é triste. Bom, agora a gente vai falar sobre os confrontos do lado do Oeste. Vamos começar com o líder, né? E o Pelicans, que veio do play-in. Pelicans e OKC. Guilherme. Pra mim, o fator chave dessa série é a ausência do Zion. Porque a gente, no último Edge no Garrafão, a gente alertou, falamos um pouco da defesa do Oklahoma, que é uma defesa que não é muito física, porque você só tem um chat ali de jogador alto. O resto, Jalen Williams, que é o ala pivô, e o Dort são alas baixos. E o garrafão do Pelicans é um garrafão muito forte, com o Valanciunas e o Zion. O problema é que não tem Zion. Entra o Trey Murphy, que é um jogador mais de perímetro. E aí iguala o jogo com o Oklahoma City Thunder, que está tendo essa vantagem de 2-0. Tem a questão do Brandon Ingram, que eu acho que não está 100%, está com um volume muito baixo de arremesso, muito discreto. O Dort está trancando ele essa série. Então, não sabemos ainda a condição do Zion, se ele vai voltar ou não, mas sem o Zion, eu acredito que pode vir uma varrida sim. Eu não esperava antes, eu acreditava que o Zion ia voltar já no jogo 1, mas sem o Zion pode ser 4-0 ou 4-1 pro Oklahoma City Thunder. MV. Cara, eu acompanho o relator do Gui, essa série tá sendo muito definida, acho que pela ausência do Zion Williamson, apesar de serem dois times, quer dizer, apesar do Thunder ser um time muito forte, né, foi a seed 1 não à toa, mas eu acho que ele tá sendo muito beneficiado pela ausência do principal jogador do Pelicans, que é o Zion, e como o Gui falou, acaba que os matchups do jogo são muito favoráveis pro Thunder, que é um time que joga muito na infiltração, não vai ter a presença do Zion, que é um jogador muito físico, acaba tendo conta só do Valanciunas, que é muito carregado de faltas, então o Thunder sabe explorar muito bem essa vantagem física do time deles em relação ao Pelicans, porque não tem o seu principal jogador. E eu acho que, eu acompanho todo mundo, que o principal, se o Zion volta de lesão, ele muda a série muito por conta de não ter esse marcador principal do Zion, assim, conseguindo tirar o Zion do jogo, porque o único, entre aspas, forte, né, que também não é forte fisicamente dentro do garrafão é o Chet Holmgren, mas eu acho que muda muito a série por conta da ofensividade do Shai Gilgeous-Alexander, cara, que manteve a mesma pegada da temporada regular, tá muito bem nessa série de playoff, e o Chet também tá mantendo mesmo patamar de excelente defesa e fazendo também uns joguinhos bem interessantes aí na parte ofensiva. E eu tô confiando bastante no Shai, no OKC, que é uma pena não ver o Zion, né, porque ele saiu do jogo contra o Lakers bem chateado, inclusive, e não ver ele, que é um jogador muito talentoso, é uma grande tristeza pra gente que assiste, e confiando no Shai, apenas. O Shai, que é candidato a MVP, ele ficou entre os três primeiros. O Jokic, Luka e ele, né? Provavelmente o Jokic vai levar, mas o Shai é um jogador incrível. E o Pelicans, que tá sem seu principal jogador, eles que no primeiro jogo, né, contra o OKC, mantiveram um nível bem alto, chegaram a estar na frente, eles perderam aquele jogo de bobeira no finalzinho do jogo. E assim, vai ser uma série que, se o Zion voltar, eu acho que vai ser bem interessante de assistir. Seguindo para a próxima série,
Dallas e Los Angeles Clippers. Começar pelo MV. Cara, essa série, como já falamos aqui, é a série mais hypada desse round dos playoffs. São dois times que já se enfrentaram outras vezes em outras temporadas. Acho que essa é a terceira vez que eles se enfrentam nos últimos 5 anos. Teve confronto na bolha e também confronto em 2021. E, cara, é um desenho de série que é muito imprevisível, porque o Clippers não sabe em que condições o Kawhi Leonard vai estar para essa série ao total. Ele jogou o jogo 2, mas daquele jeito, tipo, meio perdido ofensivamente. Defensivamente ele foi muito bem, mas já foi uma partida que o James Harden não foi tão bem nas bolas de 3, o Russell Westbrook também não foi muito bem. Acho que foi uma partida que o talento do Luka acabou decidindo. No final do jogo, o Luka botou o jogo no bolso, depois de 3 primeiros quartos muito equilibrados entre as equipes. Mas acho que essa série, como mais uma vez durante todos os anos, vai ser definida pela saúde do time do Clippers, principalmente do Kawhi Leonard. O Kawhi que sempre fica de fora, né? Sério, Todo né? playoff a gente coloca a expectativa de ver ele jogar pelo Clippers e sempre acontece alguma coisa. E ele que é um jogador bom, né, nos playoffs. Ele é, assim... Você Guilherme, mais do que todo mundo sabe disso, né, Gabriel? Ele é esse cara, mas... infelizmente tem que concordar que quando ele tá saudável, pra mim, Kawhi... top 5, 100% saudável da NBA. Um cara que defende muito bem e ataca muito bem. Vai continuar com o Pedro. O que você tem a me falar sobre essa série? Eu tô impressionado com a defesa de Luka Doncic. Eu nunca vi ele defender tão bem na minha vida. Nem assim, a gente acompanhava um pouquinho dele no Real Madrid, acompanhou bastante ele quando chegou na NBA. E eu nunca vi essa vontade de defender que ele tá defendendo. Cara, ele deu um bloco no último jogo. Nunca tive visto ele pular tão alto. E além disso, o Kyrie Irving tá com média de 2 roubos de bola. Então, o impossível tá acontecendo nessa série de Dallas, que são os dois, talvez um dos mais preguiçosos na defesa ali do perímetro, estão marcando. E é aquilo, eu volto a dizer, pra mim esse time do Clippers é uma bomba relógio, porque é muita gente boa junta com muito histórico de lesão. Então a gente vê um Paul George que pode resolver jogo, mas que nunca sabe quando tá 100%. Um Kawhi que provavelmente vai bem quando tá 100%, mas quase nunca tá 100%. Um James Harden que, tirando as distrações fora de quadra, que eu não vou entrar no mérito, e também é muito difícil de estar 100%, e por mais que tenha feito um jogo muito bom, não é mais aquele jogador que a gente via em Houston, que a gente viu também surgindo. E o Westbrook já não é há muito tempo o Westbrook, né, que a gente viu surgindo também em Oklahoma, mas também é um jogador muito bom, pode mudar jogos, ainda mais com o seu ímpeto de rebote, assistência e tal, mas eu vejo essa série não encaminhada porque é a série mais equilibrada, porque são dois muito bons times que podem ir resolverem jogos nos detalhes, mas eu vejo um pequeno favoritismo aí para Dallas. Guilherme. O que o MV disse, eu acompanho, que pode ser determinante. O fator Kawhi Leonard. Vamos ver como ele vai se portar fisicamente ao longo dessa série. E outra coisa também que eu acho muito importante, a questão do matchup. O Clippers tem jogadores para neutralizar o Luka e o Kyrie Irving, que é o Kawhi Leonard e o Paul George, que são excelentes defensores. O Dallas não tem esses jogadores para marcar Kawhi e Paul George. Os defensores é PJ Washington e Derrick Jones Jr., que não são grandes defensores, e ainda sobra o James Harden, que está sendo marcado a série toda pelo Kyrie Irving. O primeiro jogo do Harden foi excelente, fez 28 pontos. É o cestinha do Clippers na série. E outra coisa que é importante chamar a atenção é o Gafford, né? Saiu no último jogo, está como questionável para o jogo de hoje. Enfraquece demais esse garrafão do Dallas. E o Zubat tá jogando muito bem nessa série. Eu acho que é o segundo em rebote. Pegou 5 rebotes ofensivos no jogo 2, pegou 4 no jogo 1. E Dallas tem que aparecer os role players, né? Porque PJ Washington e Derrick Jones Jr. tem que aparecer, porque se não aparecer vai ficar muito dependente do Luka e do Kyrie Irving. Eu aposto no Clippers nessa série, acredito que vai até jogo 7, jogo 6. Então é isso, basicamente. Mirelle. Diferente da galera, eu aposto no Dallas, porque foi uma temporada inacreditável do Luka Doncic.
Eu acho que vocês tinham comentado antes, né, do Jokic levar o MVP, mas eu acho que ele merecia muito levar o MVP nessa temporada. E contando que é playoff, tudo pode acontecer, eu acho que ele tá com uma vontade de jogar enorme e o Curry tá acompanhando ele. E foi o que vocês falaram antes também, né? Que o time do Clippers é uma bomba relógio. Então, sei lá, pro jogo 5 acontecer alguma coisa, o que a gente não quer ver que aconteça, obviamente, e o Dallas ganhar, eu acho que é muito, muito, muito provável. Então, diferente da galera, eu acho que talvez Dallas vença essa série. Eu vou com a Mirelle, eu também aposto no Dallas. Ressaltar novamente o que o Pedro falou. A defesa do Luka nesse último jogo foi absurda. Quem ele tava marcando? Eu sei que no final de tudo ficaram 2-17, né? Contando todos os marcadores dele, não, né? Quem ele tava marcando. Então ele tá fazendo uma temporada incrível. Ele é meu MVP, com certeza. Pra mim ele deveria ganhar. Mas infelizmente a gente sabe que a NBA é de narrativa e a narrativa é o Jokic ou o Shai. Mas vamos pro próximo confronto, seguindo, que é Timberwolves contra Suns. Começar com a Mirelle. Que jogo. Eu só digo isso, não digo mais nada. Que jogo. Os cortes do Anthony Edwards provocando o Kevin Durant, que ele fala que é o jogador favorito dele, pra mim foi incrível. Antes de começar, a gente tava falando que ele é o próprio personagem dele no filme que ele fez. E assim, tá sendo uma temporada muito boa. Eu fiquei muito empolgada com o Phoenix Suns no início, tanto pelo Bradley Beal jogar junto com o Kevin Durant, junto com o Devin Booker. Eu acho que seria uma formação perfeita, porque são ótimos jogadores e ótimos jogadores juntos. Mas não funcionou, é aquilo que a gente fala do encaixe, não foi o encaixe perfeito. Então, o Minnesota tá com vantagem e o Anthony Edwards, ele tá aí, então a gente não pode duvidar dele. Guilherme. É o que a Mirelle disse que é perfeito, encaixa. O encaixe dos três não deu certo, o Bradley Beal tá sobrando nesse time. O que tava falando até com a Taíde mais cedo, que na época de Washington ele era muito mais infiltrador, média distância, aqui ele tá como um catch shoot praticamente, e essa bola de três dele nunca foi o carro-chefe dele. E a questão do time, né, do elenco. O Anthony Edwards fez um jogo 2 muito abaixo. O problema é que aí apareceu o Jalen McDaniels, o Alexander Walker vindo bem do banco, e você não tem isso no Phoenix. No Phoenix é basicamente os três ali. Obviamente, se os três jogarem muito bem, tem chance de ganhar. Eu acredito que Phoenix consiga ganhar 1 ou 2 joguinhos nessa série, mas é um elenco muito pobre. Os três ali. O Grayson Allen caiu muito de rendimento. Acho que até ele não tá 100%, né? Ele se lesionou. Se lesionou, não tá 100%. O banco, você só tem o Eric Gordon, que não é mais o Eric Gordon da época de Houston Rockets. Então, Minnesota acredito que leve em 6 ou até 5 jogos essa série. Eu acompanho perfeitamente a Mirelle na questão Anthony Edwards. Ele já tá fazendo uma temporada sensacional, na temporada regular. E ele jogar contra o ídolo dele e fazer o que ele está fazendo com o ídolo dele é uma coisa absurda pra mim. Mas é o que todo mundo falou, o Phoenix é um elenco muito curto, com jogadores que ali só o Kevin Durant tá acostumado a decidir em playoff, porque o Devin Booker é conhecido por... Lá vem corte. O Devin Booker ele é bem conhecido por se esconder nas horas das decisões, e o Bradley Beal, tadinho do Bradley Beal. Nunca esteve nesse cenário. Teve nesse cenário de decisão. Porque quando ele chegou com o Washington, adivinha o que acontece com o Washington? Enfrenta o LeBron James, que frustrou a carreira de uma galera no leste. E é isso. O Minnesota tem boas peças, o Minnesota tem, pra mim, um excelente garrafão, que é o Rudy Gobert, que provavelmente vai ser o melhor defensor da liga. O Karl Anthony Towns, que é aquele cara que é alto, então pode contestar os arremessos do Kevin Durant. Fica aí apenas esse ponto da defesa do Karl Anthony Towns, mas é um excelente arremessador, é um excelente jogador ofensivo. O Mike Conley. O Mike Conley, que é um excelente defensor de perímetro. E o Jaden McDaniels, que também é um excelente defensor e também está muito bem na série. All defense esse ano. Com certeza.
MV. Cara, o Bradley Beal é aquela foto do Will Smith chegando em Bel Air, com a câmera assim, tipo, playoffs, meu Deus. Mas, cara, essa série, a gente tava falando que as duas melhores séries em questão de disputa, né, são Knicks e Filadélfia e também Dallas e Clippers, né. Essa série é a que mais tem aura pra mim, tipo assim, eu quero ver o jogo dessa série. Porque o Anthony Edwards é um personagem maravilhoso de você ver jogando, tipo, tanto questão de trash talk com o LeBron, com o Durant, com... Ele gosta disso, ele gosta desse tipo de momento, sabe? Então... É aquele joguinho legal, né? Da década de 90, cara, que você via, assim, o cara falando no ouvido. É legal. É muito legal ver ele jogando, cara. E, tipo, você cria esse apego com a série. Mesmo que o jogo não seja tão bom como o jogo dele no jogo 2 não foi tão bom assim. Acabou sendo muito mais um jogo coletivo de Minnesota. Mas eu acho que é bem o que vocês falaram. O Suns é um time muito curto, que não é entrosado. São 3 peças ofensivas que não tem bola de segurança entre si. O Suns, quando tá tomando, tipo... Toma uma run de 10-0, não tem resposta pro que o time de Minnesota faz, principalmente porque eles sabem muito bem quem marcar, quando marcar, em que tipo de marcação fazer nas peças ofensivas do Suns. Então acaba sendo um jogo que o Durant vai ter que tentar botar no bolso. Eu vejo essa série terminando em 4-0 ou até 4-1 pra Minnesota. Mas é legal ver esse time tão jovem do Wolves avançando, e eu espero uma série muito boa de ver contra o Nuggets, já me adiantando que ótimo, né? O Nuggets vai passar do Lakers. E acho que vai ser uma grande série no segundo round, na semifinal de conferência. Antes de começar essa série, eu tinha mandado pra Taíde, né? Eu tava com medo do Phoenix roubar alguns jogos ou até ganhar essa série, pelo fator Kevin Durant. Mas a gente vê que esse time defensivamente é absurdo. Esse time que ficou em primeiro com defensive rating na NBA. E assim, o Rudy Gobert joga muito. Esse time tá muito entrosado. Tem esse moleque, é um moleque, né, 22 anos, que joga muito. Anthony Edwards é incrível. Esse trash talk, ele tem muita aura, né, como o Remy falou. Esse jogo, essa série, né, tem muita aura. Vamos pelo último confronto no Oeste. Lakers e Denver. Começar com o Pedro, né, que tá sofrendo. Não quero. Cara, é aquilo, né? O Denver é o time mais organizado da NBA, mais bem treinado da NBA e que mais faz as suas valências valerem durante o jogo. E além disso, é o time que menos se desespera, porque a gente vê aí, tá no jogo 3, né? Tá 3-0. Nos 3 jogos, o Lakers teve uma liderança de mais de 10 pontos em algum momento da partida. Nos 3 jogos, o Denver conseguiu reverter como se não fosse nada. No Lakers você tem a dupla sensacional de Los Angeles, que é LeBron James, um dos melhores da história, LeBron James playoff, enfim. E o Anthony Davis, que pra mim é o melhor jogador do Lakers na série. Mas aí você também tem todo o apoio do Los Angeles, que um jogo funciona, no outro jogo joga contra o time. E o que não acontece com o Denver, né? Porque além do apoio do Lakers, eu conto com o treinador, né, que dificulta um pouco a vida também da galera. Mas é isso, são 2 extremos, cara. Pra mim, no papel, o Lakers é um dos times que poderia sim dar um embate ali pro Denver, né, fazer uma série dura contra o Denver, mas na prática, de novo, a gente não vê isso acontecendo, né, porque o Lakers é um time totalmente desorganizado. Guilherme. Eu não vou me estender muito não, pelo tempo, já tá 3-0 a série. Vou falar mais sobre os Lakers, né? Porque quando começa a série, eu imaginava assim uma série mais equilibrada, 4-1, 4-2, Denver era favorito, mas eu não esperava uma outra varrida. Eu não sei se vai ter varrida mesmo, né? Tá 3-0, mas o fator do elenco de apoio não tá aparecendo nas partidas pesou muito contra os Lakers. Ontem tu viu 4 jogadores fazendo 20 pontos em Denver, com Aaron Gordon sendo cestinha. Aí você vai pros Lakers, Austin Rivers não entrou na série ainda, Hashimura eu acho que nem passou de 10 pontos ainda em nenhum jogo desses 3. D'Angelo Russell fez um jogo 2 espetacular, mas aí termina zerado ontem, e no jogo 1 termina 1 de 9 no perímetro. É muito consistente esses jogadores de apoio do Lakers. Não tem muito o que falar, 3-0 a série, nunca na história um time reverteu um 3-0. Pode vencer esse jogo sábado, mas acredito eu que não passa de terça, caso o Lakers ganhe no sábado. Mirelle. O Denver é um time muito forte. Não me olha com essa cara. Eu sei que o seu Lakers está perdendo.
E eu acho que também não vai reverter, porque o Denver tem tudo. Ele é, né, o campeão da temporada passada. E continuou, a gente vê que geralmente o campeão da temporada anterior, na temporada seguinte, ele dá uma desvencilhada. Mas ele não, continuou. E é isso, só que o Denver vai fechar essa série fácil. Bem fácil, né? MV, Cara, não tem muito o que estender além do que eles já falaram. O Nuggets, ele simplesmente é um colosso. O Lakers fica batendo nele por 3/4 e no quarto o Nuggets fala: é isso que você tem? Acabou o jogo. Tipo, eles só viram quando eles querem. O Nuggets tem todos os jogos, o amplo controle na mão, e eles têm o Lakers, tipo, como... Cara, 11 jogos de invencibilidade, tipo, é muito absurdo isso. Então o Nuggets tem a série na mão, deve fechar a série amanhã no sábado, se não fechar no sábado vai ser na terça-feira. Está definido já o confronto. também acho que esse confronto já está definido. Como o Guilherme falou, nenhum time já reverteu um 3-0, mas também nenhum time tinha revertido um 3-1 nas finais. E LeBron James Mas é muito difícil. Eu acho que essa série já é do Denver. Denver que é um time assim extraordinário. Campeão ano passado. Provavelmente eles vão ser campeões de novo. Eita. E é uma série interessante porque a gente vê um Lakers que consegue jogar contra o Denver, mas não consegue fechar o jogo. Jogo passado, esse último jogo, né? Tinha uma vantagem de 10 pontos e o outro jogo tinha uma vantagem de 20 pontos e perdeu essa vantagem no segundo e terceiro quarto. E assim, é triste, né? Pode ser o último ano do LeBron, que é, pra mim, o melhor jogador de todos os tempos. E é triste ver que o final da carreira dele vai ser uma outra varrida pelo Denver. Bom, e essa foi a pauta de hoje. Agora é a hora do nosso quadro Hot Takes. Nele, nossa mesa opina sobre determinado assunto em 30 segundos ou menos. O assunto de hoje é o final da temporada regular. O que vocês têm a me dizer em 30 segundos sobre esse final? Começar com a Mirelle. Foi um final de temporada, principalmente no play-in, emocionante e surpreendente, que a gente tinha falado antes. E eu acho que é isso. Guilherme? Decepção, fico com o Milwaukee Bucks e chamar a atenção da Conferência Oeste. O 10º colocado, que foi o Golden State Warriors, terminou 46-36. Temporada que vem a gente vai ter um Houston Rockets que ficou 41-41. Com Sengun e Jalen Green mais experientes, mais encorpados, com Jabari Smith, e chamar atenção para mais um time que pode entrar nessa briga, Memphis Grizzlies, que vai voltar de Jamoran, Ben, Marcus Smart. San Antonio, temos que ver como vai ser esse elenco de apoio do Wembanyama, mas Houston Rockets e Memphis Grizzlies, próxima temporada, juntando com todos esses timaços do Oeste, eu tô muito ansioso para a próxima temporada. Pedro? Pra mim a maioria dos jogos já tava praticamente definido no final de temporada. E acho que cai o Golden State Warriors para entrar essa galera nova na temporada que vem, né? Que é o Houston, o Memphis, que provavelmente vai voltar, né? Depender do Jamoran e suas peripécias fora de quadro. E provavelmente também o San Antonio, né? MV. Cara, eu fico com o meu querido Houston Rockets, que teve um final de temporada muito animador, com o Jalen Green fazendo jogos espetaculares de mais de 30 pontos. A gente chegou a flertar com uma vaga no play-in, né, com aquela fase de derrotas do Golden State Warriors, mas acabou que a gente pegou uma tabela muito difícil no final da temporada, tendo 2 jogos contra o Timberwolves, jogo contra Dallas, e perdemos os 3. Mas foi muito animador ver o Jalen Green jogando como um franchise player, que é o que ele já devia ter feito já há um bom tempo, né, nessa temporada no caso, porque é só o terceiro ano dele. Mas foi muito animador. Foi muito legal. Se o MV ficou com o Rockets dele, eu vou ficar com o meu San Antonio. Eu tenho que, esse final da temporada, é uma esperança. A gente tem aí, a gente vê nascer, né, um top 10 no futuro. Calma, torcedores. Calma nada, pô. Eu sou muito fã desse cara. Eu tô muito animado pra próxima temporada. Eu tenho como decepção o Golden State. E bom, basicamente é isso. Esse foi o Hot Takes de hoje. E chegou a hora de falar do giro pela bola laranja. As principais notícias do basquete no Brasil e no mundo. Tomic with the lay-in and Luka Doncic with the full corner on the buzzer. Are you kidding me? The young man. E bom, vamos lá com as principais notícias da semana. Começando com os playoffs da NBB. Começar com o confronto Flamengo e Botafogo. Flamengo e Botafogo ganhou. O que você tem a me dizer sobre isso, Guilherme? Flamengo que na semana retrasada perdeu a final da Champions das Américas
E joga esse NBB e mais um apagão dos times do Gustavinho, né? Que é comum desse time do Flamengo. Chegou a ficar 27 pontos na frente do Botafogo e o jogo terminou com 5 pontos só de vantagem. O Flamengo um time muito inconsistente nos jogos, mas pode fechar a série hoje. Já venceu no sábado passado. Tem um jogo hoje às 9 horas da noite, nessa sexta-feira, quando a gente está gravando o programa. Acredito que vai fechar essa série sem problemas nenhum, 2-0. Mirelle. E também a gente vai ter aposentadoria no final dos playoffs do Flamengo, né? O Olivinha vai sair do time para aposentadoria. E foi um Flamengo que começou com o Didi, né? Que veio para cá nessa temporada da NBB. E eu acredito que vai ser dominante, porque o Botafogo quase não se classificou para os playoffs, ficou bem difícil para ele. E aí eu acho que ele pode não, mas com certeza vai fechar a série hoje. O Flamengo é uma das principais equipes da NBB já há um bom tempo, né? E como a Mirelle falou, tem não só o Didi, mas outros jogadores de experiência internacional, assim como o Scott Machado. Enfim, um elenco estrelado. Mas eu acho que a principal arma do Flamengo pode ser o Jaú ali no garrafão, que é um excelente pivô. Que aí, como também a Mirelle falou, aproveitando que honra bem a camisa ali que o Olivinha um dia honrou ali pelo Flamengo. Cara, a expectativa é que o Flamengo feche a série hoje com o jogo que é às 9 horas, como o Gui falou. Eu queria dar destaque pro jogador do Botafogo, apesar do time alvinegro ter terminado, acho que o último a se classificar para os playoffs, mas tem o Isaac Thornton, que é o cestinha da NBB nessa temporada, que tem feito uma ótima temporada dele. É a primeira temporada dele? É a estreia? Não sei. Eu não sei. Mas eu fiquei bem impressionado com os números dele, cheguei a ver algumas partidas do Botafogo, então é um destaque legal de falar pelo Botafogo ter sido o último a se classificar. Bom, lembrando que hoje o Flamengo pode fechar o jogo, a série contra o Botafogo aqui no Maracanãzinho. Seguindo o confronto Vasco e Pinheiro. Começar com o Pedro, né? Nosso amigo vascaíno aí. Eu tô bem surpreso com o R10, Score, Vasco, Ortega, todo mundo, né? Que o nome do time é o nome de todos os patrocinadores, porque o Pinheiros é um time bem tradicional no NBB, né? Então o Vasco, querendo ou não, tá com um projeto novo. Tem um time bem interessante, um treinador bem interessante e tem um cara que faz muita diferença no playoff, né? Que é o Marquinhos, que já ganhou algumas vezes pelo Flamengo, também foi muito bem no São Paulo e tá aí ajudando o Vasco hoje, mas na temporada, pra mim, o maior destaque é o armador Eugênios, que realmente foi num nível bem legal aí na temporada pelo Vasco. E também pode fechar a série hoje, né? O jogo que é em São Januário e tem tudo pra ter casa cheia e partir para a próxima fase do NBB. Guilherme. O Vasco, eu já imaginava o Vasco nos playoffs, mas não imaginava o Vasco lá em cima, como foi a temporada regular toda. Chegou a ser vice, terminou a temporada regular em quinto, mas grande projeto do Vasco, excelente para o nosso basquete para crescer. Tem o Vasco, o Flamengo, o Botafogo, o John Texas já prometeu maiores investimentos para as próximas temporadas. Então, muito feliz pelo... Difícil eu falar isso, mas muito feliz pelo Vasco. Porque ajuda muito o nosso basquete nacional, os times como esse crescerem. Mirelle. E é impressionante porque o Vasco voltou esse ano, né, pro NBB, depois de longos anos fora. E já voltou em alto nível, parece que nunca saiu. E tem tudo pra fechar o confronto e partir pra próxima. Eu acho que... Vamos supor que pegue um Vasco e Flamengo, eu acho que vai ficar pegado. MV. Não, é o que o Gui falou, a gente preza muito pela competitividade, pela evolução do esporte aqui no Brasil, né? Ainda mais o basquete, que é um esporte muito negligenciado em relação ao futebol. Existe o lance da rivalidade no futebol, mas eu acho que no basquete, prezando pela evolução, a gente acaba deixando isso um pouco de lado. Eu e o Gui, a gente foi no Flamengo e Vasco no primeiro turno da NBB, foi muito legal. O clima, a torcida, o jogo foi muito pegado, e se tiver nos playoffs vai ser melhor ainda. Bom, e esse foi os Cariocas no NBB. E bom, as outras notícias da semana foi a demissão do Gustavinho e a volta do Petrovic na seleção brasileira. A gente vai fazer o pré-olímpico agora, inclusive vamos jogar contra a Eslovênia, do Luka Doncic. E vamos dar foco também no draft da WNBA. Camila aí, começar com a Mirelle. Foi um draft emocionante, porque foi o de maior visualização em anos e que uniu grandes jogadoras para os times, né? Tanto a Camila Cardoso quanto a Angel Reese jogando no Chicago Sky, que vai ser, assim, acho que uma das melhores confrontos da temporada. Mãe e filha jogando juntos, muito bonito. Quanto a Cameron Brink no Los Angeles Sparks e a Caitlin Clark no Indiana Fever.
Exatamente. E aí, assim, pra mim foi um dos melhores drafts até agora, tanto pela competição na NCAA, que a Caitlin... a Cameron Brink tem um troféu da NCAA, agora a Camila Cardoso também tem, a Angel Reese não conseguiu, mas quem sabe agora no Chicago Sky ela vai conseguir um troféu. Então, assim, tem tudo pra ser uma temporada incrível. Claro, não só os destaques de agora, mas elas aprendendo com as jogadoras dentro desses times, eu acho que tem tudo pra evoluir. Guilherme. Esse roteiro que os deuses de basquete escreveu foi sensacional, porque ninguém imaginava Camila Cardoso e Angel Reese. Pra quem não acompanha muito, elas sempre batiam boca, tinha uma rivalidade muito grande na época do college. Muito animado pra ver essas duas jogarem. E a questão da Caitlin Clark, como a Mirelle disse, que foi o draft mais assistido lá nos Estados Unidos. Muita gente fala da Caitlin Clark, ela é muito grande lá. Tem a questão das transmissões. O Indiana Fever teve 3 jogos transmitidos, um só transmitido nessa última temporada, e agora vai ter 36 de 40 para tu ver o fenômeno que é a Caitlin Clark, uma jogadora que já se falam que é geracional lá nos Estados Unidos. Muito animado para essa próxima temporada da WNBA. Pedro? Eu queria pontuar aqui, como o Gui falou do roteiro dos deuses do basquetebol, eu queria falar mais um roteiro que aconteceu na WNBA, que a gente já viu antes, né? Campeã universitária, terceira escolha do draft, draftada por Chicago. Em 2024. Em 2024, eu não tinha lembrado de 2024. Obrigado, Mirelle. 40 anos. Então, a gente já viu isso acontecer antes com Michael Jordan, campeão universitário, draftado em 1984 pelo Chicago Bulls. Eu vou só botar essa pulga atrás da orelha da galera aqui. MV. Não, com certeza, é muito legal a gente ver a Camila tendo esse holofote todo no basquete nos Estados Unidos, ver ela sendo o top 3 do draft deles lá, foi muito emocionante. Eu esperava que ela fosse ser a segunda, não esperava que fosse a Cameron indo pros Sparks, mas quando eu tinha visto no mock que tinha a chance dela e a Angel irem pro Chicago, fiquei, não, vai na terceira mesmo, que vai ser melhor pra gente, que vai ter mais entretenimento. Mas vai ser muito legal ver elas jogando juntas, como o Gui falou, que tem essa rivalidade delas desde a época da NCAA, vários duelos delas, uma puxando o cabelo da outra, discutindo, muita disputa no garrafão, empurrão. Então, é isso, cara, ver o Brasil nesses holofotes, nesses esportes que não são tão focados aqui no Brasil, no nosso país, é muito legal. Só lembrando que a final da NCAA do feminino teve uma transmissão, teve uma quantidade de pessoas assistindo maior que a do masculino, que isso nunca aconteceu. E assim, eu fico animado, né? Ver uma brasileira tendo um destaque tão grande lá fora. E é isso, tô animado pra ver, principalmente mãe e filha jogando juntas. Pretendo assistir mais WNBA esse ano. E bom, foi esse o programa. Sirene tocou e chegamos ao fim do programa de hoje. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Segue a gente e que tem muito mais o Erge no Garrafão vindo por aí. Compartilhe esse episódio com todos que gostam de basquete e até a próxima.